Tudo bem, pessoal? Vamos dar início ao nosso curso de Direito Previdenciário para o concurso do INSS. Bom, o que nós vamos começar a ver hoje? A legislação previdenciária. O que é essa legislação previdenciária que cai em concurso? Normalmente, as pessoas tratam legislação previdenciária como sendo a legislação de custeio e a legislação de benefícios da Previdência. Então, olha aqui, ó. A legislação de custeio, ela é composta por disposições constitucionais, disposições na Lei 8.212 e em outras leis esparsas. A legislação de benefícios, ela tem disposições na Constituição, na Lei 8.213 e em outras leis. Mas a legislação não é só isso. Ainda existe um decreto do Poder Executivo que aprovou um regulamento, que é o Regulamento da Previdência Social, que compila essas disposições da Constituição, da Lei 8.212, da Lei 8.213 e de outras leis, num único ato, nesse Regulamento da Previdência Social. Nós vamos estudar algumas coisas desse regulamento também. Além disso, a Receita Federal, que é o órgão responsável pela arrecadação, fiscalização, normatização das contribuições previdenciárias e demais contribuições da Seguridade Social, publica instruções normativas, as INs, portarias, atos declaratórios e outros atos que também fazem parte da normatização da legislação previdenciária. Por sua vez, o INSS, que é a autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários, ela também normatiza. Ela publica instruções normativas, portarias, ordens de serviço e, eventualmente, ao longo do nosso curso, eu vou citar, além da Lei 8.212, além da Lei 8.213, vou citar artigos do regulamento da Previdência Social, de instruções normativas, às vezes da Receita Federal, às vezes do INSS, tá bom? Isso só para vocês terem uma ideia do que vem a ser essa legislação previdenciária. Nós vamos iniciar hoje o estudo da evolução da Previdência no Brasil. A Previdência no Brasil ela tem um marco, que é 1923. Lá em 1923 foi criada, pela Lei Eloy Chaves, as caixas de aposentadoria e pensão para os empregados das estradas de ferro do Brasil. Então, marco 1923, Lei Eloy Chaves, que cria essas caixas de aposentadoria e pensão para os empregados das estradas de ferro do Brasil. Muito bem. Até então, as pessoas não tinham direitos previdenciários. Os trabalhadores trabalhavam até morrer. Não havia previdência, não havia aposentadoria. Essa lei criou a chamada contribuição tripartite. Para financiar essa previdência, tinha a contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e da União. As caixas de aposentadoria e pensão, vocês imaginem o seguinte. Hoje, nós conhecemos os fundos de pensão. Pensem na Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem os empregados vão se aposentar pelo INSS. Mas vinculada a essa Petrobras, existe um fundo de pensão. E esse fundo de pensão vai pagar benefícios previdenciários, vai pagar aposentadoria para os empregados da Petrobras. Pois bem, naquela época, lá em 1923, tinha algo parecido. Foram criadas caixas de aposentadoria e pensão vinculadas às empresas, para que os empregados, as empresas e a União contribuíssem para essas caixas e essas caixas pagassem benefícios de aposentadoria para os trabalhadores e pensão para os dependentes. Os benefícios que foram criados naquela época, por essas caixas, foram aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária, hoje seria chamada de aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte e assistência médica. Quem tinha direito aos benefícios dessas caixas eram os empregados, os diaristas que exercessem serviços de caráter permanente, funcionários das caixas de aposentadoria e pensão
e professores de escolas mantidas por certas classes de trabalhadores subordinados. A ideia aqui era benefícios para quem era empregado. Observe, professores de escolas mantidas por certas classes de trabalhadores subordinados. A Previdência ela começou inicialmente para quem era empregado. E só bem mais tarde é que outras categorias, como autônomos, empresários, passaram a ter direitos previdenciários. Ela começou para empregados. Na década de 20, foi tão interessante essa criação das caixas que outras categorias começaram a reivindicar o mesmo tratamento. Nós também queremos aposentadoria. Só para os empregados das estradas de ferro? Muito bem. O que aconteceu? Os benefícios foram estendidos para outras categorias, inicialmente para os portuários e marítimos, em 1926. Em 1926 também foi criado o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da União. Em 1934, ele passou para denominar-se de Instituto Nacional de Previdência. Em 1938 foi incorporado ao IPASE, o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores do Estado. Em 1928, os benefícios das caixas de aposentadoria e pensão foram estendidos aos empregados de serviços telegráficos e radiotelegráficos. Mas ainda tinham muitos trabalhadores de outros ramos de atividades que estavam fora da Previdência. Bom, mas a ideia essa de uma caixa de aposentadoria e pensão vinculada a cada empresa, ela foi substituída na década de 30 por uma outra ideia, a ideia dos institutos de aposentadoria e pensão. Vamos ver o que é isso. Na década de 30, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e ainda as caixas de aposentadoria e pensão foram estendidas a outros serviços considerados públicos, tais como serviços de força, luz, bondes, água, etc. Só que ao longo dessa década, esse sistema previdenciário passou de ser estruturado por empresa, uma caixa vinculada a cada empresa, e passou a abranger categorias de trabalhadores, categorias de certa função. Então, os empregados marítimos, os empregados do comércio, os empregados da indústria. Olha aqui, ó. O Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos era um instituto que englobava todos os trabalhadores marítimos. Em vez de ter uma caixa de aposentadoria e pensão para cada empresa, tinha um instituto que englobava os trabalhadores, aquela classe de trabalhadores. Isso facilitava porque havia uma única regra de financiamento, em vez de serem várias regrinhas de financiamento, uma única para aquela categoria de trabalhadores e uma única regra para pagamento de benefícios. Então, ao longo da década de 30, foram criados o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, o IAPC, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, IAPB, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, IAPI, e o IAPTEC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Empregados de Transporte de Carga. Lá em Porto Alegre, tem um bairro chamado IAPI, várias casas que eram para os trabalhadores da época. Foi bem grande esse instituto aqui. Olha só, na década de 30, então, o sistema passou a ser estruturado por instituto, então surgiram institutos para cada categoria de trabalhadores, mas ainda não eram todos os trabalhadores que tinham direito à aposentadoria e pensão. Já haviam vários institutos e haviam trabalhadores que estavam fora da Previdência. Na década de 60, houve um grande marco, que é a criação do Ministério do Trabalho e Emprego e a Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS. Esse marco aqui, ó, a Lei Orgânica, ela unificou a legislação dos institutos. Até então, existiam diversos institutos, cada um com a sua própria legislação, cada um tinha a sua forma de arrecadação, pagamento de benefícios. Alguns institutos pagavam benefícios maiores que os outros,
o dos bancários, por exemplo, pagava benefícios maiores do que o dos comerciários. Então, a legislação era diferenciada, tanto na forma de custeio, quanto na forma de pagamento de benefícios. Com a Lei Orgânica da Previdência Social, em 1960, isso muda, porque ela unifica a legislação dos institutos. Eles continuam existindo, todos eles continuam existindo, mas a legislação vai ser a mesma para todos. A legislação vai estar na Lei 3.807. Um outro marco ocorre em 1967. É criado o Instituto Nacional de Previdência Social. Há uma coisa antes de entrar no INPS. Eu não sei se vocês ouviram falar já de contribuições de terceiros. Isso a gente vai ver mais adiante. Os terceiros são o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR. Eu quero chamar a atenção de uma coisinha aqui. Naquela época que existiam os institutos, por exemplo, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários arrecadava as contribuições para pagar benefícios previdenciários para os trabalhadores da indústria, mas também arrecadava contribuições para o SESI e para o SENAI. Essas contribuições para o SESI e SENAI financiam o SESI e SENAI. Por sua vez, o IAPC, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, arrecadava contribuições para o SESC e SENAC. Não contribuições previdenciárias, contribuições para financiar a existência do SESC e SENAC. Então, cada um desses institutos, assim, arrecadava contribuições para essas entidades. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. Então, em 1967 é criado o INPS. O INPS unificou todos esses institutos. Até então, desde da unificação da legislação, na década de 60, com a lei orgânica, em 1960, os institutos continuaram existindo, em que pese a legislação deles ser a mesma, tanto para arrecadação quanto para pagamento de benefícios. Mas em 1967, eles desaparecem completamente. Eles são fundidos todos num único instituto, que é o INPS. Então, o INPS passa a ter a competência de fazer toda a arrecadação que aqueles institutos faziam antes, inclusive essas contribuições dos terceiros. O INPS passou a arrecadar as contribuições do SESI, do SENAI, do SESC, do SENAC e de outros terceiros, ditos terceiros, e repassar para essas entidades. Então, o INPS arrecadava as contribuições previdenciárias e as contribuições dos terceiros e pagava os benefícios previdenciários para aqueles trabalhadores que antigamente estavam vinculados a esses institutos. Tranquilo? Na década de 70, pessoal, surge o Pró-Rural e o Fundo Rural, que já havia sido criado em 67, mas basicamente o Pró-Rural ele inclui o trabalhador rural na Previdência. Até então, o trabalhador rural estava excluído da Previdência. Ele tinha benefícios assistenciais, mas não benefícios previdenciários. Isso surge com o Pró-Rural. E aí, olha aqui, ó, onde eu chamo a atenção, ó, a Lei Complementar 11 de 71 institui o Plano Básico de Assistência ao Trabalhador Rural, que visa dar aposentadoria por velhice, por invalidez, pensão e auxílio funeral de um salário mínimo. Bom, olha só, a Previdência começou em 1923 só para uma categoria de trabalhadores, os empregados das estradas de ferro. Depois ela foi se estendendo para os trabalhadores dos Correios, marítimos, pessoal que trabalhava com serviços públicos. E só em 1971 que o trabalhador rural ingressa na Previdência. Então, o que eu quero chamar a atenção é esse crescente de trabalhadores ingressando na Previdência. Em 72, a legislação assegura direitos previdenciários para os domésticos. Em 75, para o empregador rural. Nessa época, década de 70, havia então o INPS, que era a autarquia, aquela que tinha fundido todos os institutos,
e essa autarquia pagava benefícios para os trabalhadores urbanos. Tinha o FUNRURAL, que é a autarquia que pagava os benefícios do pró-rural para o trabalhador rural, e o IPASE, que pagava benefícios para os servidores da União. Na década de 70, é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social e o SIMPAS. O SIMPAS é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Aqui a Previdência começa a tomar um corpo maior. Observe, até então, não havia Ministério da Previdência Social. Aqui foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. Até então, o que havia eram trabalhadores que tinham direitos previdenciários, mas o peso da Previdência, aquela importância, só foi implementada, pelo menos com o Ministério, na década de 70. E esse SIMPAS, ele era formado pelo INPS, que já existia, pelo IAPAS, que foi criado, e aqui é interessante ver o seguinte, o IAPAS era o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Antes do SIMPAS, o INPS tinha a competência para fazer arrecadação, fiscalização, normatização e cobrança das contribuições previdenciárias, e também aquelas que eram repassadas para os terceiros. Com a criação do IAPAS, essa atribuição passou para o IAPAS, e o INPS ficou com a competência única e exclusiva de pagar os benefícios previdenciários e assistenciais, certo? Foi criado também o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, a Legião Brasileira de Assistência, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a Central de Medicamentos e a Dataprev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência. Desses aqui, ó, o único que restou hoje é a Dataprev. Vamos ver como é que foi essa evolução aqui. Década de 80. Pessoal, nós estamos vendo a evolução assim, ó, de uma maneira bem rápida. Tem muitas coisas para um estudo do histórico da Previdência, não só no Brasil, no mundo, tá? Mas eu quero aqui simplesmente dar uma noção geral para vocês, para facilitar vocês fazerem um estudo. Vocês podem pegar diversos livros que têm o histórico da Previdência e se aprofundar nesse estudo. Mas não é algo que peçam muito em concurso. Não é. Década de 80. Então, na década de 80, em 1988, vem a Constituição Federal e um conceito novo aí de Seguridade Social. Nós vamos estudar na próxima aula. Na década de 90, olha o que acontece. O INPS, que era a autarquia que pagava os benefícios previdenciários e assistenciais, e o IAPAS, que era a autarquia que fazia a arrecadação das contribuições, os dois se fundiram no INSS, que existe até hoje. O INSS, então, é uma autarquia, Instituto Nacional do Seguro Social, uma autarquia vinculada, na época, ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Na época era um ministério para as duas coisas, Previdência e Assistência. Hoje são separados. O INAMPS vai para o Ministério da Saúde em 1990 e é extinto em 93. A LBA é extinta em 95. O INAMPS era, então, que dava assistência médica. Então, as pessoas iam no hospital para ser atendidas pelo INAMPS. Quem é que tinha essa assistência? Eram os segurados da Previdência e os dependentes do segurado da Previdência. Naquela época, a assistência médica, ela não era universal como é hoje, obrigatória. Todos têm direito à assistência médica gratuita. Não era assim. A FUNABEM foi extinta em 95. A Central de Medicamentos foi para o Ministério da Saúde em 95 e foi extinta em 97. E a Dataprev existe até hoje, que é a empresa de processamento de dados da Previdência. Em 2003,
Uma outra mudança. A medida provisória 103, posteriormente convertida na Lei 10.683, reestruturou os ministérios e dividiu o Ministério da Previdência e Assistência em dois. Então, olha aqui, ó. Nós tínhamos o Ministério da Previdência e Assistência Social, passamos a ter o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Assistência e Promoção Social, como é chamado ele hoje. Aqui, ó, o INSS continuou a ter as competências que eram dele, né, de arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização das contribuições previdenciárias e das contribuições para os terceiros, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, etc. Tá? Então, ele tinha aquelas competências, continuou. A única coisa que mudou é que antes tinha o Ministério da Previdência e Assistência Social e agora o INSS ficou vinculado ao Ministério da Previdência Social. Também é uma competência do INSS a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Em 2004, foi criada a Secretaria da Receita Previdenciária. Uma outra mudança na estrutura, de novo, da arrecadação. A MP 222 de 2004, convertida na Lei 11.098 de 2005, entre outras coisas, atribuiu ao Ministério da Previdência Social as competências relativas à arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização das contribuições beneficiárias e das contribuições para terceiros, SESI, SENAI, SESC, e assim por diante. Então, olha só, aqui já havia uma intenção do governo de unificar as duas fiscalizações, a fiscalização do INSS e a fiscalização da Receita Federal. Só que era muito difícil de juntar duas fiscalizações de órgãos tão diferentes. De órgãos não. A da Receita Federal era de um órgão, Receita Federal. A do INSS era de uma autarquia. Então ficava difícil juntar a fiscalização da Receita Federal com a do INSS, porque era de um órgão e de uma pessoa jurídica de direito público completamente diferente da outra. Em que pese as funções serem semelhantes, a arrecadação, fiscalização, normatização, a remuneração ser praticamente a mesma, e as duas serem carreiras de auditoria. Mas, para evitar qualquer problema, o que o governo fez? Ele tirou a fiscalização de dentro do INSS e colocou na Secretaria da Receita Previdenciária. Criou uma secretaria dentro do Ministério da Previdência, Secretaria da Receita Previdenciária, e jogou aqueles auditores que já estavam no Ministério da Previdência, jogou da autarquia INSS para dentro da Secretaria da Receita Previdenciária. Posteriormente, ficaria muito mais fácil unificar duas categorias de dois órgãos da União. Ficaria muito mais fácil como ficou. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Criou o Ministério da Previdência Social, com as atribuições de fiscalização das contribuições, autorizou o Poder Executivo a criar a Secretaria da Receita Previdenciária, e essa secretaria que ficou efetivamente com as atribuições de arrecadação, fiscalização e lançamento das contribuições. A partir de então, a competência do INSS passou a ser somente a de conceder e manter benefícios e serviços previdenciários e assistenciais. De novo, o INSS agora volta a ter só essa competência. Olha aqui, ó. Então, essa rodinha grande aqui, ó. Rodinha grande, engraçado, né? Essa roda aqui, ó, Ministério da Previdência Social, dentro dele tem um órgão, Secretaria da Receita Previdenciária, que foi criado dentro da administração direta da União, dentro da administração direta, o Ministério da Previdência Social e Administração Direta, foi criado um outro órgão, Secretaria da Receita Previdenciária. Fora, na administração indireta, tem uma pessoa jurídica de direito público, que é o INSS.
Então a portaria, essa aqui, ó, aprovou o rendimento interno da SRP e, entre outras coisas, estabeleceu que a SRP tinha competência para promover a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições sociais destinadas ao financiamento da Previdência Social, bem como as relativas a outras entidades e fundos. Então, olha só, aquelas contribuições das outras entidades e fundos, do SESI, SENAI, etc., que eram arrecadadas pelos antigos institutos, que posteriormente passaram a ser arrecadadas pelo INPS, posteriormente pelo INSS, agora são arrecadadas pela Secretaria da Receita Previdenciária. Agora não, lá em 2004, juntamente com as contribuições previdenciárias. O INSS ficou com a competência exclusiva de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Em 2007, então, aí o governo conseguiu unificar as fiscalizações. A Lei 11.457 extinguiu a Secretaria da Receita Previdenciária e transferiu suas competências para a Secretaria da Receita Federal, que passou a denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, olha aqui, ó. Agora, lá em 2007, tinham dois órgãos do Poder Executivo. Deixa eu marcar aqui com a canetinha. Olha aqui, ó. Um órgão aqui, outro órgão aqui, ó. Mas todos os dois da administração direta. Dentro desses órgãos, no Ministério da Previdência, tinha a Secretaria da Receita Previdenciária, que fazia a arrecadação das contribuições previdenciárias. E dentro do Ministério da Fazenda, tinha a Secretaria da Receita Federal, que fazia a arrecadação dos outros tributos da União. Mas aqui ficou fácil, em 2007, fazer a unificação, porque era tudo dentro da administração direta da União. Não envolvia uma entidade da administração indireta, uma autarquia. Então, aqui, o que aconteceu? Foi extinta a Secretaria da Receita Previdenciária e as competências dela passaram para a então criada Secretaria da Receita Federal do Brasil, que ficou com a competência, então, de fazer aquela arrecadação das contribuições previdenciárias, que vinha desde a década de 23, da década de 20, aquelas caixas arrecadando, depois os institutos arrecadando, depois o INPS, depois o IAPAS, depois o INPS, depois a Secretaria da Receita Previdenciária, agora a Receita Federal do Brasil. E junto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil ficou com a competência de arrecadar as contribuições dos terceiros e repassar para esses terceiros. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós terminamos esse breve histórico da Previdência no Brasil e na próxima aula iniciamos o nosso estudo aqui com a Seguridade Social. Até a próxima aula.